Olá, gente. Eu separei muito material, mas eu não sei se vou ter tempo de colocar tudo para vocês. Nem sequer aí nas fontes, que eu vou ter que separar muita coisa que ficou da semana passada, de hoje, dessa semana agora. Enfim, ai, eu vou falar do que eu acho o principal e eu vou também esclarecer um erro que eu tinha cometido. O erro não é tão ruim quanto o que parece, mas ainda assim é um erro, então eu tenho que corrigir ele aqui e esclarecer o que aconteceu. Vamos começar pelo erro. Eu confundi o Khomeini com Khamenei. Eu achei que era o mesmo nome, não a mesma pessoa. Eu achei que fosse o mesmo. Pessoas diferentes com o mesmo sobrenome, tá? Que tinha o Khomeini e agora a gente tem tinha o antigo Khamenei que morreu nessa guerra aí e o filho dele agora, né? Então eu achava que era o mesmo sobrenome, podiam ser parentes, alguma coisa assim, mas são sobrenomes diferentes. Eu achei que podia, de repente, alguém escreveu errado, alguém pronunciou errado, alguma coisa assim. Tá? Eu sabia que não eram a mesma pessoa, enfim. Mas eu achei que podia ser o mesmo sobrenome. Mas estava errado e estamos corrigindo, né? Bom, que mais? A gente vai falar muita coisa do Trump hoje. A gente vai falar algumas coisas de política nacional. A gente vai falar um pouco de. Uh, é basicamente isso. Né? A gente vai falar do Lula, vamos falar do Trump, vamos falar do Flavinho Cagão, vamos falar do Nicole Kek e vamos falar de bomba nuclear e da escala 6 por 1. Também queria falar com vocês um pouquinho, bem rápido, da Lei Felca. Né? Eu sou, para começo de conversa, eu sou a favor da Lei Felca. E eu tenho visto online muitas pessoas falando contra a Lei Felca, né, que é o ECA digital. Tá aí para proteger crianças e adolescentes. Eu sei que vai ser incômodo para outras pessoas, porque você vai ter que fazer verificação da idade e tudo mais. Eu já tive que fazer isso em um ou outro site que eu uso. Se é um site que me incomoda o fato deles terem acesso a alguma informação a meu respeito, bom, eu nem deveria estar frequentando aquele site no começo de conversa, né? Então eu não tenho problema com isso, porque se eu tenho um problema com um site, eu não frequento aquele site, né? E eu faço muito uso de internet. Eu tenho dois canais de YouTube, enfim, eu tenho amigos pelo mundo inteiro pelos quais eu mantenho contato via internet. Eu leio muita coisa sobre muita coisa. Enfim, eu uso muito internet. Então, eu sou uma pessoa que faz muito uso de diversos sites e tudo mais, mas você tem que ter responsabilidade com aquilo que você faz, né? Se você está tentando fazer gracinha, aí complica mais essas coisas. Eu tive algum probleminha com a Lei Felca? Tive, porque um site que eu uso para que é o Nexus Mods, que ele faz onde as pessoas colocam mods para jogos, né? Que vão lá e alteram alguma coisa no jogo, adicionando algum elemento, modificando alguma mecânica de jogo, enfim. Uh, Tem alguns jogos que eu uso mods, como por exemplo o Subnautica, o Stardew Valley e enfim, eu tive que me cadastrar lá no Nexus Mods e deu um problema ali e eu fiquei sem acesso a alguns mods porque ele acha que eu sou mais novo. Enfim, acontece. Depois eu vou ver se eu consigo refazer o teste ali, enfim.
Então, mesmo tendo esse tipo de, tendo tido algum problema com isso, eu ainda sou a favor da lei, porque ela está aí para proteger as crianças e adolescentes. Deram o apelido de Lei Felca porque o Felca denunciou os casos de PDF lá que estavam ocorrendo envolvendo um certo jogo. Eu não quero mencionar o nome desse jogo relacionado a. É meio que um jogo e uma plataforma de jogo. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Eu não quero mencionar o nome aqui para não difamar a plataforma de jogo. Não é uma plataforma que eu use, eu não gosto, enfim, mas fazer o quê? Só que a gente tem um bando de responsáveis aí querendo derrubar essa lei. E eu falo irresponsáveis para não falar coisa pior. Porque quem está se colocando numa lei, contra uma lei que protege contra PDF, né? Vocês sabem do que eu estou querendo dizer com PDF, né? Que aquelas pessoas que querem ter relacionamentos com pessoas de idade limitada, isso que a maioria das pessoas entende, né? A classificação clínica é um pouquinho diferente, né? Vai pela idade, o PDF propriamente dito seria relação com pessoas que ainda não passaram pela puberdade e depois da puberdade seria efebofilia. Mas isso é irrelevante para a maioria das pessoas. Né? E para a legislação também é tratado da mesma forma, então não tem importância o termo apropriado. Mas enfim, a gente tem esse tipo de problema em vários países do mundo, só que a gente só pode cuidar aqui do Brasil. E essa lei está aí para proteger o, o futuro do Brasil, né? As nossas crianças e adolescentes. Ela é incômoda para algumas coisas? Sim, ela é incômoda para algumas coisas, mas a gente tem que superar isso e pensar que ela está aí para proteger o futuro. Então, vamos agir de forma consciente, né? Da mesma forma que é, bebidas não podem ser consumidas por pessoas menores de idade, cigarro, etc. e tal, é só mais uma restrição para algumas atividades e a gente sabe que tem certas atividades, além desses perigos de PDF, tem certas atividades que a gente já sabe que causam problemas de desenvolvimento, né? Certos hábitos que a gente adquiriu com essa vida é, repleta de internet não são muito saudáveis, né? Então a gente tem que proteger as crianças e adolescentes para que eles possam se desenvolver bem, né? Então é isso aí. Tá tendo um movimento lá no Senado para barrar essa lei, para revogar ela, né? E isso é andar para trás. Se você discorda, me desculpa, eu espero que você possa refletir um pouco sobre a questão, mas quem está contra essa lei está contra o futuro do Brasil. Vamos continuar para um outro assunto rápido, antes da gente falar de questões mais relacionadas à eleição e política nacional e bababá. Isso aqui é algo mais neutro. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional ela derrubou a ratificação do Tratado de Proliferação das Armas Nucleares, que eu não li esse tratado, mas a gente já assinou um tratado anterior, que era o TPN, Tratado de Não Proliferação, e esse é o TIPAM, Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, uma coisa assim. Não, Proibição para Armas Nucleares. Tratado de Proibição para Armas Nucleares.
Eu não li os dois lado a lado para comparar e ver qual é a diferença dos dois. O mais antigo está em efeito ainda, até onde eu sei, e esse novo ele foi derrubado. Eu não sei dizer para vocês a exata diferença entre os dois, tá? E eu não tive tempo de ler isso, porque durante a semana eu ainda estava movido a antigripal. Sabe quando você tá que mal consegue se mexer, tá que nem uma lesma andando pra lá e pra cá, só se move com base no antigripal? Eu tava assim alguns dias da semana. Agora já tô bem melhor, por isso que eu gravei pra vocês. Me desculpem pela semana passada, que eu tava com a garganta. Eu não tava completamente sem voz, mas eu tava com a garganta muito sensível. E eu falei, eu vou ficar uma hora falando direto para gravar vídeo? Não, porque eu vou ficar sem voz. Isso vai me atrapalhar ainda mais durante a semana. Então deixa eu descansar, me recuperar rápido, que assim eu consigo fazer conteúdo mais rapidamente sem me martirizar e sem atrapalhar tanto a vocês. Uma semaninha não é uma perda tão gigante assim. Isso aí ocorreu aí porque a gente está tendo muita mudança de tempo aqui na minha região e provavelmente também está relacionado a um problema que eu tive de pedra no rim. Quando você tem pedra no rim, tem chance dela provocar infecção urinária. Se você tiver infecção urinária, tem chance de você ter pedra no rim. Tá? Já fiquem avisados aí. Isso foi um médico que me avisou já logo da primeira vez que eu tive pedra no rim. O meu caso, eu não preciso tomar nenhuma medicação, eu não preciso fazer nenhum tratamento. É um caso mais brando que tem, só de vez em quando que dá problema aí eu preciso de medicação para dor. Só que, como uma coisa está relacionada com a outra, né, pedra no rim e a infecção urinária, porque os cristais eles vão cortando você por dentro, né, nas vias urinárias, e aí você tem chance de ter uma infecção. Então, eu acho que o meu organismo estava ocupado lidando com qualquer possibilidade de infecção aí por causa da pedra no rim. E aí uma infecção oportunista aí que aproveitou também da mudança de tempo, veio e me pegou. É isso. Mas vamos lá. Vamos falar da escala 6x1, da Nicole Kek e do Flavinho. Vamos começar pela escala 6x1. Bom, ela vai estar indo. A última vez que eu vi, eu acho que tem. Estavam falando em semanas até ela passar ali pela votação e tudo mais. Eu acho que era 3 semanas que falavam. Não tenho muita certeza agora, mas ainda tenho tempo em relação a isso. E é um tempo que a gente precisa discutir isso para deixar claro para os políticos que a gente quer a mudança da escala 6x1 para uma escala mais racional, mais atualizada aos tempos atuais. A gente teve mudança já em escala de trabalho no final da década de 80, ali perto da época da Constituição e tudo mais. A gente teve uma mudança de 44 horas semanais para 40 horas. Não causou nenhum cataclisma, não destruiu as empresas, não destruiu o comércio, nem nada assim. Tem gente querendo fazer terrorismo com isso. Isso é uma questão de dignidade para todos os trabalhadores brasileiros. Tem muitas profissões aqui no Brasil que já funcionam dentro dessa escala de 40 horas. Quer dizer, desculpa, 40 horas todo mundo funciona, grande maioria. Só uma ou outra exceção que trabalha um pouco diferente, mas a maioria já não trabalha mais na 6x1. Tem várias profissões que não trabalham.
a maioria está na 6 por 1 e tem várias profissões que ainda não trabalham na 6, que não trabalham mais na 6 por 1. Eu estou cansado, gente, desculpa. A minha profissão mesmo, eu sou formado e pós-graduado em psicologia. Eu só trabalhei 6 por 1 quando eu queria trabalhar 6 dias. Porque eu estava fazendo algum projeto, alguma coisa assim, enfim, e tomava mais tempo. Eu estava lidando com mais de um projeto de uma vez, enfim. E isso me levava a trabalhar mais tempo. Mas eu não tinha obrigação nenhuma em trabalhar 6 dias por semana. Assim, por carga horária mínima, nem nada assim. Essa mudança da 6 por 1 para 5 por 2, tem aquele projeto lá que quer forçar para 4 por 3, mas isso aí é para tornar mais difícil a aprovação. Eles querem forçar para 4 por 3 para dizer, ó, tá vendo? Isso é o Congresso, né? A gente está fazendo algo ainda melhor que o governo, só que a gente sabe que eles estão forçando isso para falhar a votação. Então eu sou mais a favor da 5 por 2, porque ela é mais viável nesse momento. Mais para frente a gente pode conversar sobre uma 4 por 3. Vai ser mais fácil do Brasil se adaptar a 5 por 2 do que a 4 por 3. Enfim, se alguém tiver algum argumento sobre o contrário para apresentar, eu fico à vontade para discutir. Eu preferiria 4 por 3. Não vai, nenhuma das duas vai me afetar, mas eu acho que seria a melhor. Só não acho que ela seja a solução mais realística no momento. E entre uma solução ideal, que a gente sabe que não vai acontecer, e uma que é mais plausível da gente conseguir, eu sou mais garantir o direito mais plausível para os trabalhadores agora, e depois a gente conversa sobre uma mudança futura. Né? O Lula, ele teve em eventos na Espanha, teve num congresso de líderes progressistas do mundo inteiro, e ele tem feito discursos maravilhosos aí, tratando de vários assuntos. Inclusive a gente vai ver um dos discursos dele hoje. Eu não vou colocar os dois, porque um dos discursos dele, que é o que a gente vai ver, ele levou 25 minutos. Então se a gente fosse colocar os dois, ia ficar longo demais. Não lembro quantos minutos tem o outro, porque era ele e o Pedro Sanches falando junto, né, na mesma coletiva de imprensa. E aí ia ficar muita coisa. Bom, vamos lá. O que eu queria comentar com vocês do fim da escala 6 por 1, a armadilha que o Lula preparou para o Congresso em relação a 6 por 1 e para a oposição, né, que é o Flavinho e o resto da extrema-direita. Nenhum deles vai querer discutir o fim das 6 por 1, porque para eles vai contra aquilo que eles defendem. Eles defendem as elites e eles querem que o povo se dane. Apesar de que o fim da escala 6 por 1 a gente já sabe que não vai causar prejuízo à economia, porque a gente já passou pela redução de carga horária lá no final da década de 80, que foi de 44 horas para 40 horas, a gente já sabe que isso não tem um impacto na economia. Então, essa mudança agora também não vai ter nenhum impacto significativo em termos de prejuízo. Muito pelo contrário, você vai ter pessoas com mais tempo de folga. Quando a pessoa está com tempo de folga, a pessoa vai passear, a pessoa vai fazer coisas, ela injeta mais dinheiro de volta na economia. Ou se a pessoa está precisando de mais dinheiro, ela arruma um bico, porque brasileiro é assim, inventa sempre coisas para fazer, dá o seu jeitinho, né?
um exemplo de jeitinho brasileiro. Eu morei um tempo na China e assim que eu me instalei lá no hotel da universidade, que tinha os quartos ali, tinha uma aluna italiana que ela estava me falando que tinha um cheiro muito ruim na pia do banheiro dela, que... Aí eu falei, peraí, vamos lá dar uma olhada nisso, vamos ver se tem alguma coisa que dá para fazer para resolver isso. Porque ela não sabia o que fazer, ela não gostava do cheiro, enfim, que saía do encanamento da pia. Tinha uma diferença entre dois canos ali da pia, da largura do cano, e por causa disso, o cheiro do encanamento saía ali por aquela brecha, e o banheiro, como ele ficava fechado, você, na hora que entrava, abria a porta e entrava no banheiro, você sentia aquele cheiro de dentro do encanamento. Aí eu peguei uma sacola plástica, eu cerquei o cano mais fininho com a sacola ali para tampar, parou o cheiro. Ela não pensou nisso. Eu, brasileiro, fui lá, olhei o problema. Não, peraí, a gente dá um jeitinho aqui, faz uma mudança aqui, um quebra-galho e tal. Ela não teve mais problema pro resto do ano. Brasileiro é inventivo. Brasileiro é criativo. A gente dá os pulos. Não importa qual é a sua classe social, não importa de que região do Brasil você veio. Quando precisa, o brasileiro dá os pulos. Então, se você precisa de um dinheirinho a mais, você está com a escala 5x2, você arruma um bico do lado um daqueles 2 dias, ou se estiver muito desesperado, naqueles 2 dias, enfim, para tentar dar uma ajudinha, né? E por aí vai. E, então, tudo isso vai fazer mais dinheiro rodar na economia brasileira. O brasileiro ganha mais, o brasileiro gasta mais, o que coloca mais dinheiro na mão de comerciante, que vende mais, contrata mais, que com isso ele paga a necessidade de qualquer funcionário a mais que ele tenha que contratar. A economia gira, a economia fica mais saudável, mais robusta. E a economia hoje, ela é mais financeira do que era no final da década de 80, quando teve a outra mudança, o que torna esse impacto agora ainda menor do que o risco de ter qualquer problema ainda menor do que na década de 80, que é o exemplo da final da década de 80, começo de 90 lá, que eu falei para vocês. Mas qual é a armadilha do Lula? A extrema-direita e o centrão, eles não querem de jeito nenhum falar no fim da escala 6x1, eles não querem sequer pensar no assunto, porque eles trabalham para as elites. E as elites querem, eu não estou dizendo que todo mundo é assim, mas tem uma parte significativa da elite brasileira que quer ver o pobre na fila do osso, que nem o Bolsonaro deixou. Eles têm raiva quando o pobre consegue pegar um aviãozinho para visitar a família do outro lado do Brasil. Eles têm raiva quando o pobre tem dinheiro para entrar na universidade. Eles têm raiva quando o pobre tem dinheiro e tempo para aproveitar alguma coisa da vida. Quer ver o pobre se ferrando. É um pessoal frustrado que não conseguiu passar por alguma frustração ali da vida e por isso não quer ver ninguém feliz. É desses caras que eu estou falando quando eu estou falando da elite reacionária brasileira. Nem toda elite brasileira é assim, mas tem uma parte significativa dela que é. Que é a parte que está com a Globo, é a parte que apoia o Bolsonaro, é a parte que apoia o Centrão. Enfim. Não é só a Globo também, né? Tem o SBT, está na mesma linha, tem vários canais aí da mídia, tanto mídia impressa, tem vários aí que não valem nada. Mas enfim, eles caíram na armadilha do Lula.
porque eles estavam tentando empurrar e ainda estão tentando empurrar o fim da escala 6 por 1, para na esperança de ganhar alguém da extrema direita, ela não ser colocada para votação, o fim da 6 por 1. Só que qual é a armadilha do Lula? Quanto mais eles atrasam isso na esperança da extrema direita ganhar, mais perto da eleição eles jogam a discussão. E isso é jogar na mão do Lula a luta de classes, que é uma coisa que o Lula e o PT fizeram a vida toda deles. Ninguém faz luta de classe melhor no Brasil que o PT e o Lula. O Lula, você pode dizer que ele está ficando meio ultrapassado em questões de comunicação e tecnologia, que ele não está se adaptando muito bem, já está com uns 80 anos, entendo perfeitamente. Eu tenho um pai de 90 anos, ele sofre para lidar com questões tecnológicas, né? Ele viveu a maior parte da vida dele sem internet, ele viveu a maior parte da vida dele sem essas coisas mais sofisticadas que a gente já tem há algumas décadas, mas que ele não costuma usar. Ele já fez muito esforço para usar, mas como ele não usa frequentemente, muita coisa ele esqueceu dessas coisas. Então, fazer o quê? Eu lido com essas coisas para ele. Ou a esposa dele, que é um pouco mais nova do que ele. Então, essas coisas, ele não precisa se preocupar. Mas, enfim, o Lula é mais novo que meu pai, mas ele já não está mais com paciência de aprender certas coisas. Então, a gente vê algumas... A gente ouve falar que ele não quer fazer as coletivas de imprensa que recomendam a ele fazer, ele só faz quando está fora do Brasil. Ele não quer fazer em formatos que sejam mais propícios às redes sociais, ele não entende muito de rede social. Enfim, mas fazer o quê? Mas de luta de classe ele entende. E quanto mais perto da eleição chegar essa discussão, melhor para o Lula, melhor para o PT, porque vai trazer essa pauta para discussão. E você pode ver que o Flavinho Cagão, ele não fala absolutamente nada a respeito, porque ele não pode falar. Se você, quando perguntam para ele em alguma entrevista, o que não é muito comum, porque fazem as coisas mais chegadas para ele, né? Mas quando você tem alguém corajoso que faz a pergunta para ele de qual é o plano econômico dele, ele sai pela lateral, ele não quer encarar, porque o único modelo que ele tem para oferecer é aquele modelo neoliberal que levou as pessoas para a fila do osso. Eu, felizmente, não cheguei nesse ponto, mas eu via pessoas revirando lixo na rua. Na minha rua tem uma lixeira que você sai do prédio, né? E tem lixeiras coletivas ali, que vem o caminhão de lixo, ele levanta a lixeira para jogar o lixo que está dentro da lixeira dentro do caminhão, enfim. E a gente via pessoas revirando essas lixeiras, rasgando os sacos de lixo para tentar encontrar alguma coisa. Isso me partia o coração. Eu dediquei a minha vida a estar ajudando pessoas em comunidades carentes. No governo do Bozo, eu vi o meu trabalho sendo jogado no lixo. Eu vi as conquistas que o Brasil tinha feito para sair da fome, para resolver vários problemas sociais que tinha, ou pelo menos reduzir esses, né? Eu vi tudo isso sendo voltado atrás décadas, em um governo de 4 anos. Um desgoverno, para ser preciso, né? Eu não quero ver isso voltar. Eu não sei se vocês passaram por essa experiência de ver isso acontecendo. Ou pior ainda, se vocês tiveram o azar de
ter que serem forçados a esse tipo de coisa. Eu quero vida digna para todo mundo. Porque a gente só tem a nossa dignidade garantida quando a gente garante a dignidade até dos mais humildes. A gente só tem a nossa segurança garantida quando a gente garante a segurança de todos. Então, eu sou sociodemocrata. Eu acredito que todas as camadas da população, da sociedade, podem conviver juntas. Se a extrema-direita quer ir para o pau, quer quebrar a possibilidade de uma sociodemocracia, aí a gente vai, aí a gente tem que ir para o Trotsky. Aí é exército de trabalhador que a gente está falando. A coisa é outro nível. Você já começa a ir para o lado de uma revolução. Eu não quero chegar nesse ponto, porque vai virar banho de sangue. Eu prefiro que o Brasil se estruture de uma forma civilizada. A gente não precisa de um banho de sangue. Tem gente que quer, porque tem fantasias do tipo Ero em relação a esse tipo de coisa. Que nem teve aquele bolsonarista lá que quando começou a guerra da Ucrânia, ele foi lá lutar na Ucrânia para acabar enterrado. Deixou a família aqui para ir lutar lá porque se achava o Rambo. Terminou o rombo. Né? Porque tomou um tiro lá e ficou. Mas enfim. Quanto mais eles empurram a discussão da escala 6x1 para perto da eleição, mais força eles dão para o Lula. Eu reclamo disso? Não, não reclamo. Eu não sou o maior fã do Lula, eu não sou filiado ao PT, mas se você tiver que me colocar para escolher entre o Lula e qualquer desses caras da extrema direita, eu voto sem pensar duas vezes no Lula. Se você conseguisse me apresentar um líder progressista, democrata, que seja mais progressista que o Lula, eu preferiria esse líder. Mas aqui no Brasil a gente não tem atualmente essa outra liderança. Então é o Lula. A gente não tem nem mais direita democrática aqui no Brasil. Porque a direita foi a primeira vítima do bolsonarismo. Eles esmagaram a direita toda, tornaram todos os membros da direita serviçais a eles, da mesma forma que o Trump fez lá com os republicanos nos Estados Unidos. Para que eles pudessem ficar no poder, ficar fazendo bagunça, colocar mais deles no poder para aumentar o volume da bagunça e manter as rédeas do poder. E que se dane o povo. Aproveitando isso, o governo está falando da reestatização. Espera aí que eu cliquei na coisa errada. Na reestatização. Só resolver um negocinho aqui, gente. Na reestatização das distribuidoras de combustível, gás, né? Porque no governo Bolsonaro elas foram privatizadas e aí a gente vê os horrores que a gente vê hoje, do tipo botijão de gás acho que R$ 150 em alguns locais. Eu já não consumo gás em botijão há algum tempo, então eu não sei quanto está o preço. Eu vi que em alguns lugares estava 150, eu não sei quanto está em qualquer lugar aí, em todos os lugares, tá? Mas eu vi que quando eu estava vendo a esse respeito, que em alguns lugares chegou a 150. Que houve um aumento do preço dos combustíveis aí por causa da guerra do Irã, mesmo com a Petrobras segurando o preço por causa do projeto feito lá pelo Lula, né, que teve equilíbrio neutro, não causou prejuízo, mas era para segurar o preço. E, no entanto, as distribuidoras aumentaram o preço de forma alucinada, porque eles queriam ganhar dinheiro em cima do preço internacional
Enfim, então tem que reestatizar sim, porque foi pilantragem a privatização que o Bolsonaro fez. Aliás, as privatizações da extrema-direita são todas pilantragens. Você pode ver no estado de São Paulo se a Sabesp melhorou, se a energia melhorou. Não melhorou, não. A companhia de energia foi privatizada, a Sabesp foi planejada. Desculpa, privatizada. Não sei porque meti plano aí no meio planejado. Enfim. Cansaço. E aproveitando o que a gente falou aqui de São Paulo, teve uma pesquisa que foi da Paraná Pesquisa, se eu não me engano, que fala que não é um instituto que eu acho de muita confiança, é um instituto mais bolsonarista. Mas por eles estarem dando o resultado que eles estão dando, eu trago para vocês, porque é um sinal de alerta para a extrema-direita e é um sinal de comemoração. Peraí. Para quem é democrata no Brasil. Quem ainda se considera a direita democrática. Peraí. Ai, acho que agora passou. Quem ainda se considera a direita democrática, vamos continuar apoiando a democracia, todo mundo junto agora. Depois que a gente der conta de eliminar esses fascistas de meleca, aí a gente discute as nossas diferenças. Por enquanto, vamos apoiar a liderança democrática que a gente tem. Depois a gente pode ter até mais de um candidato de direita, de esquerda, e cada um vota em quem quiser. Mas por enquanto a democracia está em jogo, a nossa soberania está em jogo, a gente tem que apoiar o Lula, porque é a opção que a gente tem. Bom, eu falo isso porque eu não gosto de ser desproporcionalmente político em termos partidários. Bom, e por falar em política partidária, o Flavinho Cagão, eu gostaria de compartilhar com vocês uma coisa que eu vi alguns comentaristas políticos falando, que eu concordo em absoluto com isso. A gente deve manter a crítica a ele enquanto às questões políticas. Falar das questões de governo, projeto para o Brasil, quais são as ideias que ele tem para o Brasil, porque ele não pode responder essas coisas. Se você perguntar para ele o que ele vai fazer com o salário mínimo, ele não pode falar, porque o que ele quer fazer é desindexar o salário mínimo. Né? Ou seja, fazer o salário mínimo parar de ser corrigido. Mesma coisa a aposentadoria. Se você falar para ele, perguntar para ele qual é o plano econômico dele, a resposta que ele deu foi: eu não posso falar, porque senão eu vou receber porrada de tudo quanto é lado. Porque o modelo que ele tem é o modelo do Paulo Guedes, que levou o pessoal para a fila do osso, como eu já falei. Né? Levou o povo para aquela situação desesperada. Ele não tem nada de positivo para apresentar para o Brasil. Porque o projeto deles é manter a família no poder. Eu acho que o Flavinho vai concluir, vai chegar até a eleição e vai concorrer. Não, eu tenho sérias dúvidas quanto a isso. Mas qualquer outro político de extrema-direita, que seja o Zema, seja o Caiado, Caiado, que geralmente eu troco vou me referir a ele, eu troco o I por um G. Esse povo aí, o Zema também é o cara que adora comer banana com casca, é um pessoal de uma inteligência maravilhosa. Né? Eles vão ter a mesma quantidade de votos, porque é aquele pessoal cabecinha oca que fica no zap ali e está completamente lobotomizado pela extrema-direita. Então você fazer um ataque pessoal, Flávio, além de não ser a melhor coisa que tem, não adianta, porque você não vai tirar voto dele. Ele já está há anos apanhando com essas coisas, ele sabe responder isso. Mesmo que seja uma resposta boba, que só funciona para aquele povinho dele, ele tem uma resposta.
por exemplo, o fato dele ter tido um relacionamento com uma mulher trans, tá, o povinho dele não gosta desse tipo de coisa, né? Aquele povinho fanático religioso, enfim. É, só que eles caem na conversa dele, falam, não, que isso é intriga da oposição, não sei o quê. E aí eles voltam a ficar mugindo e seguindo as ordens do pastor, né? Então, não adianta muito. E isso não passa para os outros. Agora, quando você questiona plano econômico, quando você questiona sobre salário mínimo, quando você questiona sobre a escala de trabalho, esse tipo de coisa, coisas que envolvem o futuro do Brasil, o progresso do Brasil como nação, ele não tem resposta. Terras raras, ele quer entregar para o Trump. Petróleo, também quer entregar para o Trump. Soberania do Brasil é do Trump. Que soberania? A gente viu esse pessoal carregar a bandeira americana para fazer protesto. A gente viu o Bolsonaro batendo continência para a bandeira americana. A gente viu o Flavinho, Dudu e Bolsonaro querendo entregar tudo pro governo americano. Esse ano, Flavinho e Dudu Bananinha, quando eles foram lá na convenção republicana, lá, a convenção dos partidos conservadores ali, eles literalmente falaram ali no minuto e meio que cada um deles teve, que só tinha um palco de meia dúzia pingada ali, falando que iam entregar tudo para os Estados Unidos, que as terras raras brasileiras eram a solução para os problemas dos Estados Unidos. Ele não pensa no Brasil, ele pensa na família dele, só. Tanto é que o projeto deles de anistia era só para o Bozo. Esse negócio de anistia pro Zé Povinho que invadiu o palácio ao mando deles, nenhum deles recebeu porcaria nenhuma. A gritaria sempre foi só pelo Bozo. Tanto é que eles queriam mudar penas de crimes aqui no Brasil para diminuir a pena do Bozo. Mesmo que essas penas diminuíssem, que essa mudança mudasse as penas de outros crimes sérios, que iam ferrar com a sociedade brasileira. Eles não pensam no Brasil. É simples assim. E eles estão se degladiando agora porque a direita segue os princípios do Adam Smith. E o Adam Smith. Espera um pouquinho. O Adam Smith é cada um por si, Deus por todos. Para ser mais exato, a mão do mercado é que vai decidir tudo. Então, você faz o que você quiser, cada um faz o que quiser e a mão do mercado decide. Só que essa mão do mercado ela não faz nada pelo bem comum. Ela faz só pela elite. E eu vi o pessoal comparando a fala do Nicolas de forma muito acertada com defensores da escravidão. Nicolas, em 2026, vamos indenizar os empresários pelo fim da escada 6x1. Não tem nada que mostre que vá ter prejuízo para os empresários. Como eu já coloquei para vocês, eu comentei mais de uma vez, na mudança que teve da escala de 44 horas para 40 horas, não causou prejuízo significativo à economia brasileira, a empresários brasileiros. E a nossa economia, na época, era menos era um modelo menos financeiro do que o que nós temos agora. Então, a nossa economia, como eu já falei, ela é mais resiliente a esse tipo de mudança agora do que na época, e na época não teve nenhum impacto. E lá de volta no século XIX, os defensores da escravidão falavam: vamos indenizar os donos de escravos pelo fim da escravidão, porque é a mesma coisa, não é exagero. Nos dois casos, nós temos uma elite
querendo proteger o bem bom deles, sacrificando a maioria. Bom, vamos falar do Trump. A gente tem muita coisa para falar do Trump, ele é insano. Vamos começar por uma coisa que tem chance de eu esquecer se eu for falar das outras. O Irã estava bloqueando o canal ali de Hormuz, o Estreito de Hormuz, e aí teve o acordo de paz lá, o cessar-fogo, e aí o Trump teve 5 minutos e falou que ele ia bloquear o Estreito agora. Aí o Irã falou, já que é assim, a gente vai bloquear também. Já que vocês querem fazer essa brincadeira, a gente faz. Não vai passar só o pessoal que é aliado dos Estados Unidos, que é o que você quer fazer. E aí veio, no meio dessa confusão toda, veio o petroleiro chinês ali. Calmamente navegando, passando ali no meio do bloqueio norte-americano. Sabe quantos navios norte-americanos se moveram para tentar interromper o trajeto do petroleiro chinês? Nenhum. Sabe quantos abriram fogo em direção ao petroleiro chinês? Seja com um tiro de alerta, seja diretamente atacando. Sabe quantos fizeram isso? Nenhum. Sabe por quê? Porque o Trump é um covardão. Ele sabe que se ele mexer com a China, ele está lascado de vez. Ele sabe que a China tem míssil hipersônico e intercontinental que chega nos Estados Unidos. Então ele não vai cutucar a China. Ele não consegue nem segurar o tranco com o Irã. A China é uma potência muito maior. Os Estados Unidos, ele é aquele valentão covarde. Ele quer atacar todo mundo que ele vê como mais fraco, ele quer roubar tudo de quem ele vê como mais fraco, mas quando chega um cara que ele acha que é equiparável a ele ou mais forte que ele, aí ele recua, não é pra ele. O petroleiro chinês passou. Foi lá, sem problema nenhum. Então, a gente está tendo aí o Trump numa espiral autodestrutiva com os Estados Unidos. E essa espiral autodestrutiva não é só do governo americano, mas é do próprio Trump em si, em mais de um aspecto. Tem uma novidade recente que eu vou falar com vocês, mas eu quero falar de algumas coisas mais antigas antes e a gente vai colocar tudo em contexto. Bom, já tem um tempo que a gente tem especialistas falando que a Casa Branca não confirma isso, porque se eles confirmarem, eles têm que colocar a 25ª emenda em ação e eles não querem fazer isso, porque seria a remoção do Trump do cargo de presidente. A gente vai chegar nessa questão no final, mas eu quero falar primeiro desses especialistas. Que ele já vem falando que o Trump vem demonstrando sintomas há algum tempo de problemas neurológicos, ele está tendo uma perda cognitiva. A gente tem questões comportamentais dele. Algumas das questões comportamentais poderiam ter sido causadas por outros problemas, então é mais difícil você diagnosticar por certos comportamentos dele, como por exemplo pelas falas dele, pela desorganização dele. Tem outras explicações para isso, além de um estado demenciado, né? Provavelmente a gente está falando no caso de uma demência do lóbulo frontal aí, onde ele teria uma perda de controle de impulsos, mas ele nunca teve muito controle de impulsos durante toda a vida dele. Ele sempre foi um sujeito arrogante, sem empatia, que são todas características
de certos transtornos antissociais, tá? Então, tem uma certa coisa em comum entre os transtornos antissociais em termos de comportamento que você observa com pessoas que têm essa deterioração aí, seja provocada por uma degeneração, seja provocada por um tumor, ou o que quer que seja. Porque também teve o caso de uma professora americana, eu não lembro se ela era professora de ensino médio ou se ela era de primeiro grau, porque já tem anos isso. Ela teve um tumor na parte do cérebro que faz o controle de impulsos, e por causa desse tumor ela não estava conseguindo controlar os impulsos dela, as emoções dela, e ela acabou desenvolvendo um relacionamento adulto com um dos alunos, eu acho que era do colegial. Ainda assim é inapropriado, ainda assim é ilegal, mas ela foi presa e tudo mais, aí fizeram os exames e quando fizeram os exames descobriram que ela tinha esse tumor, ela nem sabia que tinha o tumor. O tumor foi tratado e o problema se resolveu. Né? Então tem outras explicações para esses tipos de comportamento do Trump, mas tem um comportamento que é a forma como ele posiciona o corpo dele quando ele vai falar com as pessoas. Ele está sempre, se você reparar nas imagens, nos vídeos do Trump, ele está sempre inclinado para frente. Essa não é a minha especialidade, mas eu já vi especialistas apontando isso como um sinal também desse tipo de demência. Tá? Isso é mais uma questão neurológica, o que foge da minha área de formação. Então, apesar de eu não poder falar em grandes detalhes disso, tem esse diferencial. Tem outros, sem você fazer testes, esse tipo de coisa, tem muita coisa que você pode confundir entre uma coisa e outra, naqueles transtornos antissociais e a questão da demência. Em certos aspectos se assemelham se você não fizer um exame propriamente dito da coisa, né? Se você não passar pelo processo de examinar a pessoa. Se você fizer os testes apropriados, você diagnostica a coisa. Só que a Casa Branca não quer isso. Porque fazer isso leva à necessidade de se assumir publicamente a necessidade da 25ª emenda, que é a remoção do presidente, e eles não querem isso. O gabinete do Trump está agora numa situação que eles têm que metade do gabinete e o vice teriam que falar que ele está inapto para ele ser removido. E se eles fizerem isso, eles perdem o controle dos Estados Unidos. Tá? Se o Trump está num cataclisma de popularidade, o J.D. Vance consegue ser ainda menos aceito pelo público americano do que o Trump. Você pode argumentar que ele não está passando por uma demência senil, mas ele é um capacho completamente entreguista, que é coisa difícil de se ver em político americano, eles são sempre muito orgulhosos. Mas a gente já sabe também de fontes americanas e também do próprio Netanyahu falando que o Vance, que é o vice-presidente americano, faz relatórios frequentes para o Netanyahu. O Netanyahu entrou na sala de guerra dos Estados Unidos, que é uma coisa que deveria ser só para a cúpula do governo americano. Eles levaram o Netanyahu lá para dentro para falar da guerra, para planejar a guerra. Então, eles estão muito entreguistas em relação a Israel, porque tem um lobby muito forte por detrás desses caras, que é o que eu venho chamando da elite Schweppes. Tira o Shu e pega a última sílaba de Schweppes,
Você sabe o que eu estou falando, o cara da ilha, né? A ilha de Epps. Que termina com a última sílaba de Einstein. Vocês sabem do que eu estou falando. Enfim, mas vamos voltar um pouquinho mais no tempo aí, antes que eu voltei aqui para mais perto da gente. Se a gente voltar algum tempo atrás, da onde eu tirei essa foto, vocês estão vendo que a mulher está lá cobrindo o rosto dela. Eu acho que essa aí é a... Eu não tenho certeza porque eu sempre confundo. Tem duas loiras que trabalhavam ali pro Trump. Uma é Pen Bond e a outra é a Marjorie Green. Marjorie Taylor Greene, eu acho o nome. Eu sempre confundo as duas. Essa é uma delas aí. Isso aí foi uma comitiva de imprensa ali no Salão Oval. Eles estavam tirando foto e não sei o quê. E o Trump fez totô nas calças. Ele descarregou na fralda, que é uma coisa que o Flavinho Cagão já está acostumado. Quem não sabe do que eu tô, porque eu chamo o Flavinho de Cagão, vai no YouTube e coloca Flávio Bolsonaro debate Prefeitura do Rio de Janeiro. Vocês vão ver o Flávio Bolsonaro fazendo a mesma coisa que o Trump fez nas calças durante o debate para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Depois eu vou ter que voltar no Flávio, que eu esqueci de algumas coisas do Flávio. Deixa eu só aproveitar para não esquecer depois, senão eu vou esquecer. Só puxar uma fotinha, pronto. Puxei a fotinha dele para cá para não esquecer. O Trump fez totô na calça. A gente viu também ele falando várias frases desconexas, frases, declarações que ele fazia, discursos que ele falava uma coisa, um minuto depois ele falava o contrário, depois ele voltava naquela coisa, ele contrariava de novo, enfim, fazia uma salada, que isso é também sintoma da demência, né? Eu não vou fazer piada com quadro de demência, porque é uma condição muito triste. É uma condição que pode afetar muita gente por aí. Tem duas formas de você adoecer. Você tem o adoecimento, desculpa, não é adoecimento não, o envelhecimento, duas formas de você envelhecer. Ou você tem um envelhecimento saudável, que é a senescência, ou você tem um envelhecimento doentio, que é a senilidade. Pode ser física, pode ser mental, né? No meu caso, na minha família, eu tenho sorte de, por parte de pais, serem todos extremamente longevos. E por parte de mãe está na média. Teve gente que viveu mais, teve gente que viveu menos, por questões de saúde ali. Mas enfim, então numa média eu tô bem na fita com relação. Não tem nenhum caso registrado de pessoas com problema de senilidade mental na minha família e tem uma longevidade boa, em média. Então, nesse tipo de coisa, eu tô feliz, mas eu não quero ver ninguém passando por isso. Eu tenho uma pessoa que não é meu parente de sangue, que está passando por uma situação dessa. Eu já vi outras pessoas passando por uma situação dessa. É uma coisa triste para a pessoa, para a família. É uma coisa que machuca muito. É uma coisa muito triste. Então eu não vou fazer piadas com relação a isso. Mas eu tenho uma posição muito dividida com relação a tirar o Trump do governo ou não. Eu tenho amigos nascidos e criados nos Estados Unidos que moram lá,
que sofrem por causa dele, então por causa deles eu gostaria que o Trump saísse, por causa da ameaça que ele faz à paz mundial, eu gostaria que ele saísse, mas também para o bem do Brasil, eu gostaria que ele ficasse por um pouquinho mais de tempo, pelo menos até o fim de novembro, até a gente garantir a eleição. O governo americano já vinha há algum tempo que eles estavam querendo declarar ali no Congresso americano a certas organizações criminosas brasileiras como organizações terroristas. E a gente teve um indício de que isso aí vai para frente. Né? O governo americano queria falar com o Galípolo lá do Banco Central para dizer como a coisa vai funcionar e não sei o quê. Ou seja, provavelmente eles vão declarar o Galípolo avisou o Lula, né? Eles vão declarar aquelas organizações criminosas como terroristas. Isso causa prejuízo para a economia brasileira? Causa. Isso é o que a extrema-direita vive falando que eles queriam? É. Então, dá para o Lula a bala da soberania nacional e prejudica a extrema-direita. Então, em termos do futuro do Brasil, isso ajuda muito o Brasil. Então, eu quero que o Trump ainda esteja no poder até o fim de novembro, para que isso seja feito da forma mais desastrada e atrapalhada possível, porque aí é o melhor resultado possível para a gente. Bom, nossa, eu esqueci o que eu ia falar do Flavinho. Eu falei que eu esqueci o que eu tinha lembrado que eu tinha esquecido do Flavinho. Eu vou deixar ele aqui de cantinho, caso eu lembre, e a gente vai passar para duas notícias. Primeiro, a gente tem aqui essa página que é do Daily Beast, falando que o Trump, que é a parte final dessa coisa do Trump, o Trump ele foi expulso de reuniões na Casa Branca depois de ter dado um chilique que durou horas. Eu vi a manchete, mas eu não cheguei a ler a reportagem. A gente vai ler juntos aqui. Vamos lá. Deixa eu só mudar aqui rapidinho a direção do meu ventilador, que está indo um pouquinho mais para trás de onde eu estou. Espera um pouquinho. Pronto. Aqui está muito quente esses dias. Uma hora está quente, outra hora está frio. E aí a minha chance de gripar vai lá em cima. Eu aumentei o meu abastecimento de antigripais aqui por causa de emergência. Se eu ficar com a garganta ruim de novo, eu vou ter que fazer outra pausa, mas eu estou fazendo o possível para que isso não aconteça. Vamos pro o chilique do Trump e a demência dele. Donald Trump, 79, alega-se que ele deu um chilique durante uma operação de resgate no Irã, e dois dos assistentes dele, dos auxiliares dele lá, expulsaram ele da sala onde estava havendo a reunião. Oficiais administrativos sêniores disseram ao Rupert Murdoch, do Wall Street Journal, que o Trump entrou num estado de frenesi,
ao descobrir que esses dois membros da Força Aérea Americana estavam desaparecidos quando o jato deles caiu no Irã. Isso é daqueles pilotos que caíram lá no Irã. Mas a gente já sabia dos pilotos, a gente sabia do chilique que o Trump tinha dado na rede social, mas a gente não sabia dele ter sido expulso da reunião. Ou seja, nem os capachos dele estavam mais conseguindo controlar ele. Ele entrou num chilique de horas e ele estava perturbando tanto que os auxiliares expulsaram ele da sala para lidar com a crise. Optando por dar pequenos relatos para ele do que estava acontecendo com intervalos. Esses oficiais revelaram ao jornal, o Wall Street Journal. Antes desses dois membros da Força Aérea estarem desaparecidos, o presidente já havia fixado, já estava focado, só que não é bem, a questão aí não é bem como uma questão de foco, ele estava com uma fixação em evitar uma nova crise de reféns no Irã, como aconteceu em 1979. Eu já era vivo nessa época, mas eu era novo demais para lembrar em detalhes, tá? Então, me desculpem se eu não puder dar muitos detalhes aqui. Se vocês quiserem, a gente pode dar uma olhada nisso futuramente. E a falha naquela missão de resgate levou ao presidente Jimmy Carter, na época, a se afundar na tentativa de reeleição. O que é ainda mais bizarro para o Trump, porque tecnicamente essa é a segunda eleição dele e ele não pode se candidatar de novo. Mas ele é meio desajustado, a gente não sabe o que pode vir aí, né? Então, se você der uma olhada no que aconteceu com Jimmy Carter, com os helicópteros e os reféns, isso custou a eles a eleição, o Trump disse em março. De acordo com o jornal, ele também teria falado uma bagunça, né? Mas que bagunça seria a melhor tradução. Um Trump frenético temia que os dois membros da Força Aérea do F-15 e Strike Eagle haviam sido... Aliás, ambos eventualmente foram resgatados ali numa missão de alto risco. Também definissem a presidência dele. O Trump ele também tem uns problemas circulatórios que estão colocando ele numa situação de risco de vida. Ele provavelmente não vai durar muito tempo. A gente sabe disso por causa de todas aquelas manchas que a gente viu na mão dele, a questão dos tornozelos dele inchados. Isso já tivemos especialistas falando que são sinais graves de problema circulatório, que ele pode ter ataques isquêmicos, se eu não me engano, e ele também tem uma chance maior de derrame. E a gente sabe que ele teve um ataque isquêmico, acho que foi no ano passado, que ele ficou uma semana desaparecido, uma semana ou duas. O presidente, em pânico, exigia que os militares americanos fossem resgatados. Não,
resgatassem os dois tripulantes imediatamente. Desculpa pela confusão, é porque os tripulantes também são militares, eu achei que estava falando deles. Uh, ele queria que eles fossem imediatamente lá, entrassem sem qualquer planejamento no Irã, e os auxiliares dele ali, os assistentes dele, falavam que os militares precisavam de tempo para determinar quais eram as condições ali de terreno do local e etc. E que eles não tinham botas no chão lá desde a década de 70. Que eles tomaram o coco e foram expulsos, né? Porque até a década de 70... Teve uma outra coisa que eu estava para falar com vocês, é que na cobertura brasileira, eu vi uma repórter, não lembro o nome dela, porque já tem algumas semanas, eu esqueci de falar na época, que ela estava falando que o regime teocrático lá no Irã tinha séculos. Não, não tinha. O Irã, até metade do século XX, ele era democrático. Aí depois os Estados Unidos colocaram um ditador lá, que foi o Shah Reza Pahlavi. E aí no final da década de 70, teve a Revolução Islâmica lá e eles tomaram o poder. Eu sou contra a teocracia islâmica lá no Irã, mas como eu falei para vocês, quem tem que decidir qual é o governo do Irã são os iranianos, não é um governo estrangeiro. Da mesma maneira que eu não quero os Estados Unidos colocando um fantoche aqui para nos roubar cegamente, eu não quero que eles façam isso no Irã. Eu tenho amigos que apoiavam a ditadura do Reza Pahlavi e eu olhava para esses caras e falava, é sério isso? Não é tudo bem. Não que eu apoie o regime islâmico, eu preferia que não fosse. Se a escolha fosse minha, a população iraniana ia eleger de forma democrática o seu representante. Mas não é escolha minha. Eles é que têm que determinar qual é o governo deles. O governo iraniano estava passando por um processo de amenização nos últimos anos, só que com essa guerra retrocedeu tudo. É uma desgraça essa guerra por mais de um motivo. Enfim. O piloto do avião que foi derrubado foi recuperado um dia depois, mas houve uma corrida de 2 dias contra os iranianos para recuperar o segundo membro e os americanos alegam que eles foram vitoriosos. Eu tenho minhas dúvidas porque o Trump é um mentiroso. Ele mente em todas as situações. E aí, se como o Wall Street Journal está reportando, ele estava desesperado com isso, então ele tinha mais razões ainda mais razões para mentir. Então, eu tenho minhas dúvidas. Eu só não vou dizer que os iranianos pegaram esse cara, porque a gente não viu nenhuma execução pública desse cara. Mas enfim, eu tenho olhado. Eu olho os dois lados com cuidado, mas eu olho para qualquer coisa que os Estados Unidos fale, pior ainda com Israel, com muito mais atenção, porque os dois governos são ah, completamente fora da casinha, completamente fora da realidade, mentirosos até não poder mais. Enquanto ele aguardava, voltando aqui à reportagem, Trump, de acordo com o que foi relatado, Wayled lamentava, se eu não me engano, ele lamentava ele estava na ala oeste ali da Casa Branca, que estava quase vazia. Ele estava se lamentando sobre os preços de combustível nos Estados Unidos.
que aumentaram numa média de 4,99 dólares para os Estados Unidos e aliados europeus, aos quais ele se enfureceu repetidamente por não se juntarem ao ataque surpresa, à guerra surpresa dele em 28 de fevereiro. Esses preços de gasolina, além de eles estarem em dólar, é uma coisa meio estranha para a gente comparar aqui com o Brasil, porque eles não usam litro, eles usam o galão americano. Então você tem que ter em mente a conversão do galão americano para o litro e também a conversão da moeda para saber a devida comparação. Não basta só converter em real. Tá? Então eu não sei dizer para vocês, mas foi um aumento significativo nos Estados Unidos. Só que eu não sei dizer o correspondente em reais para vocês. Tá? Horas depois, Trump ficou sabendo do resgate com sucesso, da missão de resgate com sucesso no sábado. E aí ele disparou no domingo de Páscoa com aquelas falas profanas dele, exigindo que o Irã abrisse a F do estreito, que em português seria algo como, se a gente fosse traduzir, não literalmente, mas com a expressão que a gente usaria aqui no Brasil, eu vou censurar, mas vocês vão entender do que eu estou falando, que abrisse a mercadoria do estreito. Não é mercadoria, é uma outra palavra que começa com mer e termina com a. E só tem uma letra entre o mer e o a. Vocês sabem do que eu estou falando, é a letra D. E aí continuou chamando os iranianos de bastardos malucos. Acho que bastardo não tem problema em português, porque não é um termo que a gente costuma muito usar, é mais ofensivo e mais comum lá nos Estados Unidos. Ou vocês vão viver no inferno. E aí ele concluiu o post com abençoado seja Allah, presidente Donald J. Trump. Bom, eu imagino que nem todo mundo acompanha meu canal aqui desde a época em que eu estava falando de ateísmo, então talvez não saiba disso, mas quem acompanhava sabe. Principalmente de quando eu respondia a muçulmano. Allah é a palavra em árabe para Deus, porque Allah é o Deus abraâmico, é o mesmo Deus dos judeus e dos cristãos. É isso mesmo. Não é um Deus diferente, é a mesma criatura fictícia que as três religiões que adoram se matar cultuam. É exatamente a mesma criatura. Só que cada uma delas acredita em escrituras diferentes. Tem a escritura original, que é a dos judeus. Aí tem a versão 2.0, que é a dos cristãos, que pega os primeiros livros que tem em comum ali com o judaísmo e adiciona mais livros depois. E aí você tem os muçulmanos que vieram com o material que foi produzido pelo Maomé. E, inclusive, tem várias citações que vieram do islamismo que, se você falar para um cristão, ele vai achar que foi tirado da Bíblia. E é hilariante, mas a gente não está aqui para falar disso agora. O presidente Trump depois disse aos conselheiros que ele improvisou aquele post controverso para que ele fosse percebido como instável e ofensivo. E que ele esperava que isso fosse assustar os iranianos
para que eles fossem para a mesa de negociação. O que não faz sentido nenhum, porque os iranianos estavam na mesa de negociação até eles começarem essa guerra. Isso nunca foi sobre negociar. Isso foi sempre sobre seguir a elite do Schweppes e proteger o governo de Israel. Só uma observação. Criticar Israel não é criticar os judeus. O Israel da Bíblia não é o país Israel. Só acredita que é o pessoal que é completamente insano, seja esse pessoal judeu ou cristão. Porque tem dos dois lados. O Hegseth, que é o secretário de guerra do Trump, porque eles mudaram de departamento de defesa para departamento de guerra, né? Já mostra que eles não são muito ajuizados. Ele é um cara que ele tem tatuagem com frases das cruzadas. Ele é um cara pró-inquisição, pró-cruzadas. Ele é um fanático religioso que é um ex-dependente de drogas. O pessoal que saiu de dependência de drogas e usa a religião para evitar voltar, eles geralmente eles trocam uma droga pela outra. Eles tratam a religião como uma droga. E aí eles viram super fanáticos. Vocês podem ver em pessoas assim, isso é relativamente comum. A pessoa se torna hiper religiosa porque ela vai ter a mesma dependência psicológica que ela tinha da droga, da religião. Ela vai trocar uma dependência psicológica pela outra. Não sei se vocês ouviram esse barulhinho de POC. São dois portas-moedas que por algum motivo eu peguei aqui na minha mão para brincar. Eu vou parar com isso, mas eu não resisti, desculpa. Como estava falando que ele queria que o Irã voltasse para a mesa de negociação. Aliás, o Irã voltou durante a, a pausa aí da guerra, entre os primeiros ataques no ano passado e esses desse ano. E aí foi aí que eles mataram o Khamenei pai. Bom, lembrei o que era do Flavinho, lembrei. Era em relação, deixa eu até marcar aqui em algum lugar. Peraí, eu vou abrir um doc rapidinho, gente. Rapidinho. Eu lembrei que eu estava esquecendo e eu não posso esquecer de novo, porque é importante eu falar. Terminando essa reportagem eu falo isso e aí a gente vai pro vídeo do Lula. Deixa eu pegar aqui. Eles mataram o Khamenei ali entre a guerra do ano passado, o começo da guerra no ano passado e o recomeço desse ano, né? Então, eles tiveram duas oportunidades de renegociar o tratado que eles tinham com o Irã e eles rasgaram. Mesmo eles rasgando o tratado, o Irã foi para a mesa de negociação, foi bombardeado, aí teve o cessar-fogo, o Irã voltou para a mesa de negociação, bombardearam de novo, mataram o líder iraniano que tinha a fátua que impedia a construção da bomba, e agora ele quer intimidar eles a voltar à mesa de negociação? Isso não faz sentido nenhum. Voltando agora ao texto aqui. Ao mesmo tempo, ele mesmo parecia estar inseguro sobre o que ele queria e repetidamente perguntava aos seus conselheiros, seus auxiliares ali,
como que as coisas estão caminhando. À medida que ele agradecer a Allah no domingo de Páscoa havia se espalhado, causando revolta na base cristã dele. E teve toda aquela coisa do post dele com vestido como Jesus Cristo, abençoando o Schweppes. Vocês repararem o cara que ele está abençoando naquela foto é o Schweppes. Tá? E símbolos americanos para tudo quanto é lado e tal. A gente também vai falar dessa... deixa eu aproveitar e falar disso antes que eu esqueça disso. E depois a gente continua aqui essa reportagem. Na foto dele, que já foi removida, dele como Jesus ali, ele tentou explicar isso depois que ele viu que a coisa deu errado. Ele tentou explicar dizendo que, na verdade, ele não era Jesus, ele era um médico. Sendo que claramente ele estava com aquela roupa que a gente sempre vê sendo usada para retratar em Jesus em pinturas e obras de arte, que é aquele manto branco com aquele outro manto vermelho por cima. E ele estava dizendo que aquele manto branco, na verdade, era o jaleco de médico, né? Aquela roupa hospitalar do médico ali, né? De emergência e cirurgia e por aí vai. E que aquele manto vermelho que normalmente você vê nas obras que retratam Jesus seria porque ele era da Cruz Vermelha. Não faz sentido nenhum, gente. Cruz Vermelha, os caras não usam uma capa, um manto ou um jaleco vermelho. Não faz sentido nenhum isso. Mas ele estava tentando voltar atrás porque ele estava apanhando que nem louco por causa disso. Ele revoltou cristãos pelo mundo inteiro com aquilo. Além dos trocas-tapa dele com o Papa, que finalmente falou alguma coisa contra, se ergueu contra o Trump. Já estava um silêncio já faz um tempo, né? Eu não sou cristão, mas quando eu era cristão, que eu fui criado como cristão, eu era católico. Então eu entendo muito bem a raiva que passa na cabeça de um católico quando vem o cara e fala uma caquinha dessa do Papa. Eu não sinto mais nenhum sentimento negativo quanto a isso, porque para mim tanto faz, tanto fez, né? Mas eu entendo o tipo de sentimento que passa pelos católicos e, em menor grau, a outros cristãos, porque ele está atacando um representante do cristianismo, mesmo que não seja representante daquela facção cristã, ainda assim é um representante cristão importante no mundo, né? Então, em menor grau, afeta outros cristãos também. E ainda mais para os americanos, que são muito patriotas, e o Papa atual é americano, a coisa não caiu nada bem, porque cutucou também no patriotismo deles. O cristão americano, ele tinha o orgulho do Papa ser americano. Talvez ainda tenha, não sei com relação aos magas como está a coisa. Mas houve muita revolta com relação às falas contra o Papa, né? Voltando aqui. Além disso, o Trump escalou ainda mais adiante na terça-feira, escrevendo mais um post na Truth Social, que é a rede dele, falando que uma civilização inteira iria morrer hoje à noite. E isso desencadeou a grande fala do Papa, que levou ao troca-tapa mais intenso entre os dois. E eu sou ateu, como lembrei vocês várias vezes hoje já, mas o Papa está de parabéns por falar contra. Eu acho que ele demorou para falar como, supostamente, de acordo com os cristãos e os católicos, né, o Papa deveria ser uma liderança mundial, um nome
um representante de Cristo, né, ou da religião, como você queira ali, enfim, ele ficar em silêncio falava mais contra o cristianismo do que a favor. Então, e qualquer voz a favor da paz eu vou simpatizar, mesmo não sendo cristão. Eu não apoio os barbarismos que o cristianismo faz, mas quando eles dão uma certa, eu tenho que apoiar, não tem jeito. Né? E falar contra genocídio, eu sempre vou falar contra genocídio. Então ele falou que uma civilização inteira iria morrer no Irã se as exigências dele não fossem aceitas por Teherã. A Casa Branca não respondeu imediatamente a pedidos para comentarem a respeito, né? Também tem a Caroline Levitt, é outra das que eu confundo. Tem a Pam Bond, a Caroline Levitt e a Marjorie Taylor Greene. Eu confundo as três. Eu nunca sei quando é uma e quando é a outra. Que eu mencionei duas delas antes, ali quando estava falando daquela foto do Trump de quando ele se borrou nas calças. Né? Aqui, no caso, nós temos a secretária de imprensa, Caroline Levitt, falando ao Wall Street Journal que o presidente Trump permanece como um líder firme que o país precisa, país dos Estados Unidos, né? Porque estão falando do Trump. O presidente Trump, a fala dela, né? O presidente Trump fez campanha, orgulhosamente falou na campanha de promessas em negar ao Irã, o regime iraniano, a habilidade de desenvolver armas nucleares. Ele também falou que não ia começar guerras. E falava de não começar guerras com muito mais frequência do que qualquer outra coisa. Em relação à política internacional, era o que ele mais falava. E com relação a acordo para o Irã não desenvolver guerras, eles já tinham um acordo. Um acordo que remonta a 2010, que foi o Lula e eu não sei se foi o presidente da Índia ou da Turquia, que foram no Irã, ficaram uns 2 dias negociando com o governo iraniano. Aí eles conseguiram um acordo de paz e aí o Obama recusou a assinar aquele acordo porque ele queria a glória de ele negociar. E aí ele foi lá, fez um acordo dele com o governo iraniano para aplacar o ego dele e mostrar que os Estados Unidos é que faz, que acontece. Né? Eles esperavam que o Lula e o outro líder falhassem e aí eles iam chegar chegando e conseguir o acordo. Só que o Lula conseguiu, aí eles tiveram que se negar a assinar aquele acordo e negociar um outro deles. Enfim, aí o Obama fez o acordo deles com o Irã e chegou na administração Trump, ele rasgou o acordo. Ainda assim, o Irã não fez a arma, porque o Irã tinha a fátua que impedia a construção da arma. Que eu acho que foi um erro do Irã e eu acho que eu espero que o Brasil esteja lá nos fundos dos porões aí das instalações brasileiras. Eu espero que eles estejam fazendo a bomba, porque como eu já falei em outros vídeos, a ONU perdeu qualquer semblante de utilidade, qualquer semblante de ética e de capacidade de fazer qualquer coisa numa situação em que seja necessário. Ela não tem mais força nenhuma.
A França já falou em construir arma militar. Esse é o canário cantando. Se você quer ignorar o que aconteceu no Irã, quer ignorar o que aconteceu no Iraque, quer ignorar todos os ataques que os Estados Unidos fizeram a outros países que não tinham armas nucleares, e como eles não até agora nunca atacaram diretamente a Rússia, a China, a Coreia do Norte, porque os três têm arma nuclear, se você quer ignorar isso tudo, lembre-se que a França, que é aliada dos Estados Unidos, resolveu construir mais arma nuclear, porque eles estão preocupados com invasão. Entendeu? Então, o Brasil precisa de arma nuclear. Aliás, só para encerrar essa coisa de arma nuclear, eu estava assistindo um canal de brasileiros que moram no Canadá. Eu não vou dar detalhes do canal, porque eu não quero que ninguém vá lá falar nesse canal, xingar ninguém, falar nada do tipo, ah, vocês são burros ou qualquer coisa do tipo. Não, não quero. Deixa os caras lá. Mas era um canal que eu acompanhava por conteúdos nerds e conteúdos de humor. E aí eles fizeram um vídeo falando de política completamente entreguistas, que eu fiquei absolutamente horrorizado. E eles falavam contra a bomba nuclear, falavam que o Brasil tinha que entregar tudo. E eu fiquei completamente horrorizado com isso. Eu cancelei a inscrição e falei pro YouTube não me recomendar mais vídeo daquele canal. Realmente muito chato isso. Mas enfim, eu estou disposto a debater se alguém for contra, quiser um debate civilizado contra essa questão da minha posição a favor da bomba, né? Ou seja, alguém que seja contra a construção da bomba pelo Brasil. Eu sou a favor de um debate civilizado, eu posso mudar de ideia. Eu não sou um monolito imóvel, eu mudo de ideia com base em argumentos válidos, em evidências e por aí vai. Mas tudo que eu tenho aponta que seria melhor a gente ter a bomba. Enfim, mas eu estou disposto a dialogar, se alguém tiver interesse. Esse debate que eu estou falando pode ser aqui no canal, pode ser offline, enfim. Eu me disponho a debater qualquer coisa de forma civilizada. Vamos lá. Onde é que eu estava? Que ele se negava que o Irã tivesse a habilidade, a dar ao Irã a habilidade de construir arma nuclear, e que esse era o objetivo nobre dessa operação. O objetivo, que não é nada nobre dessa operação, muda a cada 5 minutos. Uma hora era para tirar a liderança do Irã, a outra hora era para tirar a bomba do Irã, a outra hora é para tomar o controle do Estreito de Hormuz, outra hora é para destruir a civilização iraniana. Eles mudam a cada 5 minutos o objetivo. Porque o objetivo disso sempre foi o expansionismo de Israel. O Trump, ou ele foi ludibriado, ou ele está sendo chantageado. De qualquer forma, os Estados Unidos estão na mão de Israel, não só por causa do Trump, mas por causa da elite Schweppes. Porque é uma elite que tem muito dinheiro e que está bancando o Trump. É uma coisa muito esquisita, mas que ocorre. Você tem cristãos fanáticos que querem ver os judeus mortos, você tem extremistas sionistas e você tem um pessoal que é você sabe do que eu estou falando, daquela turminha do bigodinho austríaco da Segunda Guerra Mundial que governou a Alemanha. Então, esses três grupos se juntam na mesma panela. Tudo bem que você pode argumentar que dois desses três grupos são o mesmo,
Mas enfim, ainda tem os sionistas, os extremistas sionistas, junto no mesmo balaio com o pessoal do bigodinho escovinha austríaco que governou a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Aquele pintor austríaco. Vocês sabem quem é, né? O titio Adolfo, digamos assim. Que tinha um sobrenome que começava com H. Vocês sabem quem é. A turminha que ainda gosta desse cara misturado com a turma mais extremada do sionismo. E não, falar contra o sionismo não é ser antissemita, porque, primeiro, que nem todo semita é judeu e nem todo judeu é sionista. Tem judeu que é contra o sionismo. Sionismo é um movimento que queria a criação do Estado de Israel e que quer que Israel ocupe todo o Oriente Médio. Vamos lá. Atualmente, no momento que essa matéria estava sendo escrita, né, um cessar-fogo bem fraco havia sido feito entre os Estados Unidos e o Irã para ocorrer no final da semana. E deveria culminar em um acordo que foi inalcançável, né? Na sexta-feira, o Trump pagava um pau ali para os repórteres, falando que o Irã tinha aceitado tudo e que a disputa sobre o Estreito de Hormuz, por onde passa um quinto do petróleo mundial, estava terminada, chamando de uma grande vitória. Menos de 12 horas depois, a Guarda Revolucionária Iraniana, um navio da Guarda Revolucionária Iraniana, disparou contra um petroleiro no Estreito de Hormuz. E essa foi a reportagem, mostrando os... E aqui eles falam, aqui embaixo eles falam em vermelho, é muito hilariante isso. O chorão no comando, né? Porque normalmente... Eu esqueci o nome da expressão que eles têm. Eles têm uma expressão que eles usam para o presidente americano que termina com in chief. E eles trocaram a primeira palavra por chorão. É maravilhoso isso. Bom, antes da gente passar para o vídeo do Lula, vamos falar do Flavinho. O Flavinho está enfrentando dois, inclusive o motivo pelo qual eu peguei essa foto dele, com essa carinha aí. Ele está enfrentando dois processos que podem tornar ele inelegível. Um desses processos, eu sei que não vai dar em nada, que é no Tribunal Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, porque lá o presidente agora, graças a Carmen Lúcia ter aberto mão do cargo antecipadamente, está na mão do Mendonça e do Cássio Nunes, André Mendonça e Cássio Nunes Marques. O André Mendonça é o presidente e o vice é o Nunes Marques. Eu tinha até ouvido uns rumores de que possivelmente seria feita uma eleição. Porque essa questão deles passarem o cargo adiante sem eleição é um acordo interno lá do STF entre eles, mas que não é obrigatório porque não está na lei. A lei fala que o STF
faz uma eleição para eles escolherem quem vai ser o presidente. Eu tinha ouvido rumores de que talvez uma eleição de fato fosse feita para evitar que caísse na mão desses dois desastres bolsonaristas aí, mas eles vão salvar a pele do Flavinho e o processo que ele estava enfrentando aí vai ser parado. Você pode ter certeza disso, que era um processo devido a ele estar numa igreja evangélica lá e o pastor está fazendo campanha antecipada para ele, enquanto abençoava ele, papati, patatá, né? Isso aí vai dar com os burros na água. Só que tem um outro processo que esse não tem juiz bolsonarista que vá salvar o Flavinho, que começa lá no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, o governador tinha perdido o mandato. Aí veio o vice, que foi o que fez aquela chacina, tá me faltando o nome do cara agora. Também perdeu o mandato. Aí o mandato deveria ir para o líder do Legislativo Estadual do Rio. Só que ele também tinha perdido o mandato. Então caiu na mão do Tribunal Regional ali do Rio de Janeiro, o chefe do Judiciário no Rio de Janeiro. E esse era um cara que ele tinha sido colocado lá, e eu acho que o Ministério Público também foi a mesma coisa, eram pessoas que tinham sido colocadas ali que não são bolsonaristas. Então eles começaram a bater com força no Flavinho, desde o momento que eles entraram no poder. Foram em épocas diferentes, os dois não foi ao mesmo tempo. O cara do Ministério Público do Rio de Janeiro já tinha reaberto umas investigações que desavergonhadamente o nosso judiciário, nosso Supremo tinha bloqueado ali das rachadinhas do Flavinho. Esses processos foram reabertos aí, eles envolvem o Flavinho com crime organizado e milícias, né? E aí também tem um processo de difamação. Tem mais um processo que eu tinha esquecido. Um dos três eu tinha esquecido quando eu falei dois. Tem um processo também que é por acusações falsas que o Flavinho fez fake news, né? Contra o Lula, relacionando o Lula a atividades criminosas e tal, o que dá crime de calúnia, difamação, é crime contra a honra, né? E é verificável tanto as declarações do Flavinho a respeito, você vê as declarações dele, não é uma coisa que alguém ouviu falar, você pode ver a declaração dele, como ele acusou de crimes específicos, né? Porque você tem três tipos de crime contra a honra, eu não sou advogado, um é calúnia, outro é difamação e tem um terceiro que eu não estou lembrando agora. Um exige que você faça a alegação de crimes específicos que o Flavinho fez. Então o Flavinho se lascou. Ele entrou na mesma onda do irmãozinho dele que está lá nos Estados Unidos, de banana diminuta, né? O do Bananinha, de falar coisas descambelhadas, porque eles são descambelhados. O Flavinho só disfarça um pouco melhor que os irmãos. E como isso entra como fake news, além de crime contra a honra, cai justamente na mão do Moraes, que está com o inquérito das fake news aberto, porque esses caras continuam fazendo
fake news, uma atrás da outra. Então, por prevenção, vai direto para o Moraes. Você acha que o Moraes vai aliviar para o Flavinho? Depois de tudo que a família fez contra o Moraes, que fez contra o tribunal, acho muito difícil ele aliviar para o Flavinho. Eu acho que o Flavinho vai responder de forma justa pelo que ele está fazendo aí com essa fake news. E você não pode criar impedimento do juiz atacando o juiz durante o processo judicial, tá? E isso não está na lei. Você não consegue retirar antes que alguém fale. Eu sei que vocês não, mas caso algum bolsonarista venha a ver esse vídeo e chegue até esse ponto que eu acho duvidoso, mas deixa eu ver aqui, já está com quase 2 horas. Não vou colocar o vídeo do Lula. Depois ou eu gravo a parte ou eu coloco o vídeo na descrição para vocês, porque não ia ter muito o que eu pudesse falar. O Lula já fala tudo no vídeo dele. Então acho que eu vou colocar na descrição para vocês, tá? O vídeo está em português, é uma fala maravilhosa do Lula, que foi num congresso de líderes progressistas. Mas voltando ao Flavinho, você não pode criar impedimento ou suspeição aí, não sei qual é o melhor termo aí, porque eu não sou advogado, do juiz aí atacando o juiz no meio do processo, porque senão, imaginem a situação, você está ali no meio do julgamento, o réu é um chefe de uma organização criminosa, digamos que ele seja o Al Capone, está morto já o Al Capone há muito tempo, mas vamos desenterrar ele e dizer que o réu é o Al Capone. Aí o Al Capone fala, quer saber, eu vou xingar o juiz, eu vou ameaçar o juiz, eu vou mandar alguém atrás do juiz para intimidar ele, para ele decidir a meu favor, ou impedir que ele tome uma decisão porque ele estaria ou suspeito ou impedido, aí não sei qual é o melhor termo em relação ao direito. Isso aí levaria ao fim de qualquer procedimento judicial contra organizações criminosas, porque bastava a simples ameaça ao juiz e aquele juiz ia ter que ser removido para colocar outro. Aí o cara ia lá, ameaçava o outro, ia ter que vir um terceiro, ameaçava o terceiro, e até que não ia ter mais juiz. O mesmo se aplica também ao Supremo. Agora estamos com 10, mas normalmente teriam 11, né? E eles iriam ameaçando de um em um os juízes até todos estarem impossibilitados de levar o julgamento adiante. Então não existe isso de provocar a suspeição no meio do julgamento, tá? Ou impedimento, eu não sei qual é o termo mais apropriado aí. Mas é impedir que o juiz faça o... Espera um pouquinho. Para não distrair ninguém ali. Estava com as minhas recomendações ali. Eu, em vez de abrir com o perfil do meu canal, abrindo meu perfil privado, então tem coisas que eu uso para distração ali nas recomendações. Não liguem para os animes ou notícias ou canal de notícia ou outros canais de entretenimento que eu veja, tá? Se alguém quiser saber da minha vida de entretenimento, eu falo disso no meu outro canal, do que eu gosto, do que eu não gosto, enfim. Aí vocês perguntam aí que eu linko para vocês, tá? Bom, enfim, eu vou deixar um link na descrição para esse vídeo.
tá certo? É uma fala de 25 minutos do Lula nesse encontro aí de lideranças progressistas do mundo todo. Ah, o Lula também teve um discurso junto com o presidente espanhol, que eu esqueci o nome dele agora, eu sou péssimo com nomes. Mas eu não tenho. Eu vi o discurso, mas eu não tenho o link. Se eu lembrar, depois eu coloco também. Mas eu acho que nesse discurso ele já fala tudo. Esse que eu vou colocar para vocês, tá? E é 25 minutos. Dá até para acelerar um pouquinho o vídeo, colocar em 1.25 ou 1.5, né? De velocidade, para vocês verem mais rápido, se vocês estiverem com pressa. Porque o Lula não fala tão rápido assim, dá para acompanhar mesmo com o vídeo mais acelerado. Agora, se quiserem ouvir na velocidade normal e caso vocês tenham uns 25 minutos, assistam também, não tem problema não. Mas é isso aí. Eu vou encerrando por aqui porque a gente já tem quase 2 horas de vídeo. E se eu colocasse esse, a gente ia para quase 2 horas e meia. Tá? Eu agradeço a atenção de vocês. Eu peço desculpas pela semana passada mais uma vez, que eu estava quase sem voz, com a garganta bem inflamada. Eu preferi me focar na recuperação para voltar logo a gravação com vocês, tá? Se não der nenhum problema, a gente está de volta na semana que vem. Se tiver algum problema, eu aviso vocês. Eu agradeço a atenção, peço desculpas mais uma vez pelo imprevisto e eu vejo vocês no próximo vídeo. Me despeço com o meu usual. Vida longa e próspera. Até mais.